Olá, turma! Hoje nós vamos estudar dois artistas de uma vez. Dois artistas brasileiros que foram influenciados também pelo cubismo que estudamos esses dias e por todo esse movimento de artes novas que chamamos de arte moderna. Anita Malfatti nasceu em São Paulo em 1889 e ela tinha um problema no braço direito, mas isso nunca a impediu de pintar e de desenhar. Ela sempre quis morar na França, mas acabou mesmo indo para a Alemanha e depois morou em outros países também, inclusive os Estados Unidos. Em cada país que ela foi, cada país que ela morou ou visitou, ela acabou conhecendo os artistas locais e se influenciando por eles. Um exemplo disso é a obra O Farol. Nessa época, Anita Malfatti estava morando nos Estados Unidos e o professor de artes dela pediu que ela pintasse tudo o que encontrasse pelo caminho. Então ela saiu pelo local e foi pintando as casas, as montanhas, e ela encontrou esse farol aqui. Dá para perceber, já pelo estilo, pela forma como ela desenhou e pintou, algumas leves semelhanças com o cubismo que nós trabalhamos, pelo menos aquela fase inicial do cubismo. Dá para perceber muitas simplificações, certas formas um tanto geometrizadas. As cores são um pouco mais soltas com as pinceladas. Não se trata aqui de uma pintura super realista, uma pintura feita nos mínimos detalhes. É uma pintura que já começa a partir de uma interpretação da realidade. E isso é uma influência que a Anita Malfatti já tinha dessa nova arte que estava surgindo na Europa e vindo para o Brasil. Mas nem todo mundo gostava dessa forma nova de pintar. Anita Malfatti ela foi influenciada pelos artistas lá de fora, mas o Brasil ainda não tinha entrado nesse novo movimento artístico que nós vamos chamar de arte moderna. Então muitos aqui não gostavam dessa nova forma de se desenhar e pintar, que fugia um pouco da realidade, que trazia novas pinceladas mais soltas, desenhos mais soltos. Anita Malfatti, por exemplo, foi muito criticada por pintores e escritores. Um deles foi Monteiro Lobato, o escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que não gostava das pinturas de Anita Malfatti. Esta forma nova de pintar, com essas pinceladas soltas, pode ser vista aqui nesta obra O Samba. Observe, a gente consegue reconhecer que é uma roda de samba. A gente consegue ver, por exemplo, algumas pessoas tocando instrumentos. A gente consegue também ver algumas mulheres sambando. Mas se você observar bem, os detalhes não são tão definidos assim. A gente não consegue ver, por exemplo, cada detalhe de cada rosto nesta pintura. São como borrões. Essa pintura, sem dúvida alguma, não foi feita para ser tão detalhada, e sim mais pincelada, de forma livre, de forma solta. E conforme eu disse, muitos no Brasil nessa época não gostavam dessa forma de se pintar. Achavam mal feita. Mas como vimos na pintura anterior, não foi só de estilo diferente que Anita Malfatti viveu. Ela também tentou retratar o Brasil que ela via. Antes nós vimos o samba, que faz parte da nossa cultura. Aqui nós vemos Itanhaém, que é uma cidade em São Paulo, onde Anita Malfatti tentou retratar como eram as casas, como eram as árvores, as pessoas. Parte de suas pinturas foi baseada nisso, em tentar retratar o povo brasileiro e as paisagens brasileiras. Aqui mais um exemplo, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Observe bem como eram as casas, as pessoas, o que elas estão fazendo na rua. E observe também o seu estilo, que já estudamos. Observe os poucos detalhes, por exemplo, em cada rosto.
A gente não consegue ver muitas vezes o detalhamento dos olhos, do nariz, da boca. A pintura parece um pouco borrada. Era o jeito dela de pintar. Vamos estudar agora o segundo artista de hoje, o Di Cavalcanti. O artista nasceu em 1897 no Rio de Janeiro e fez muitas coisas. Ele foi desenhista, pintor, mas ele também pintou alguns muros e fez algumas caricaturas. Di Cavalcanti gostava muito de pintar as coisas que via pela cidade do Rio de Janeiro, especialmente as pessoas, as festas e as músicas, como nessa obra aqui, Moças com Violões. E ele tinha um jeito também bem simples e até um pouco geometrizado de desenhar e pintar, algo que vimos nesses artistas que nasceram mais ou menos nessa época. Observe, por exemplo, as faces das mulheres. Quase a gente não consegue entender os detalhes e parece que não tem nariz. São tão simplificadas que os detalhes simplesmente borraram ou desapareceram em alguns casos. E o mesmo a gente pode falar das mãos, os dedos, muito simplificados. São desenhos simples, onde o objetivo não era fazer dedos realistas ou cabeças realistas. Era apenas retratar um traço da cultura do Rio de Janeiro. As obras de Di Cavalcanti falam sobre música, sobre samba, sobre carnaval, como essa aqui. O samba era uma paixão para ele. Observe mais uma vez como os desenhos são simples, como as linhas elas são muito retas ou muito curvas. As cores também são bem simples, mas nem por isso elas são mais belas ou menos belas do que outras obras realistas. São apenas obras diferentes. Assim era o estilo dele de desenhar e pintar, como vimos com outros artistas que estudamos recentemente que também desenhavam assim. Aqui, Di Cavalcanti foi até um pouco mais além, fazendo um espesso contorno em volta dos personagens, um contorno bem escuro, conforme podemos ver aqui na pintura Os Pescadores. Obviamente, mais uma vez, Di Cavalcanti estava a retratar pescadores brasileiros. Inclusive, ele tentou tratar isso na escolha de certas cores, como, por exemplo, alguns tons amarelados e alguns tons esverdeados. E se você observar bem, dá para perceber que tem uma certa influência aqui do cubismo que tanto estudamos nesses dias. De fato, nós vimos, por exemplo, que o cubismo, quando chega ao Brasil, ele vai influenciar alguns artistas. Di Cavalcanti é um deles. Nós vimos que Anita Malfatti foi outra artista influenciada pelo cubismo. Isso fica muito claro nessas linhas mais retas, nessas curvas mais acentuadas, um movimento para geometrizar a obra. Existem obras em que essa evidência da influência do cubismo fica mais forte, como essa aqui, Gente do Morro. Lembra muito aquelas pinturas que nós vimos, algumas pinturas do Pablo Picasso sobre o cubismo. Assim como esta obra aqui, Cais, onde dá para ver que está mais geometrizado do que nunca. Vamos fazer nossas atividades agora no Google Forms e vejo vocês na próxima aula. Até mais, turma!